Vamos lá, pessoal do terceiro ano, a gente vai começar agora a resolução da nossa lista de exercícios do primeiro bimestre. Mas antes, por que na semana passada ninguém apareceu no Google Meet? Fiquei lá esperando, sozinho, entrou alguém e saiu rapidinho. Fiquei lá sozinho, chateado, magoado. Sou um cara sensível. É bicha. É bicha. Então, de acordo com o combinado, é a lista dos 30 exercícios que eu passei para vocês. Porra! Tudo isso? Tá? Então, como eu gosto muito de vocês, me preocupo muito com vocês, por isso que eu preparei com carinho esta lista de exercícios. Bom, no dia de hoje... mentira! Começando aí com a número 1, eu vou ler aqui no quadro, que fica melhor para mostrar para vocês, né? Então, como combinado, sobre industrialização mundial e brasileira. Andy Warhol, um artista conhecido por criações que abordavam valores da sociedade de consumo, em especial o uso e o abuso da repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra que retrata as latas de sopa Campbell, de 1962. O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial, representados neste trabalho de Warhol, estão apontados em letra A, Taylorismo, produção flexível. Letra B, Fordismo, produção em série. Letra C, Toyotismo, fragmentação da produção. Letra D, Neofordismo, terceirização da produção. Essa é uma questão muito fácil, hein? Como vocês estudaram, todas as latas iguais se referem ao modelo de produção fordista e à produção em série. Muito fácil. Acertou? Não sei. Então, vamos agora para 2. Tem um texto aí pra gente ler. Quando os auditores do Ministério do Trabalho entraram na casa de paredes descascadas no bairro residencial da capital paulista, parecia improvável que dali sairiam peças costuradas para uma das maiores redes de varejo do país. Não fossem as etiquetas de lojas colocadas aos casacos, seria difícil acreditar que, através de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos por peça a imigrantes bolivianos que costuravam de 8 da manhã até as 10 da noite. Os 16 trabalhadores suavam em 2 cômodos sem janelas e 6 metros quadrados cada um. Costurando casacos da marca da rede, havia 2 menores de idade e 2 jovens que completaram 18 anos na oficina. Então, é uma notícia de um jornal aí, de uma revista. Então, vamos lá. A comparação entre os modelos produtivos permite compreender a organização do modo de produção capitalista a cada momento de sua história. Contudo, é comum verificar a coexistência de características de modelos produtivos de épocas diferentes. Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características de modelos distintos do capitalismo. Então, organização fabril do Taylorismo, legislação social fordista? Tem que ver aí... não, né? B. Nível de tecnologia do neofordismo, perfil artesanal manchesteriano? Tem de porra nenhuma. Que merda, hein? C. Estratégia empresarial do toyotismo, relação de trabalho pré-fordista? Relação empresarial do toyotismo, uma coisa mais avançada, né? O toyotismo tem a questão da terceirização da produção. Relação de trabalho pré-fordista, uma relação de trabalho de extensa jornada de trabalho anterior ao fordismo. Por enquanto é a letra C. Regulação estatal do pós-fordismo, não há regulação estatal no pós-fordismo. Padrão técnico sistêmico flexível. Então aqui, apesar de ter uma certa confusão aqui, é a letra C, né? Por dedução, estratégia empresarial do toyotismo, relação de trabalho pré-fordista. Essa aí, a letra C. Então vamos lá para a próxima, ó. 3. O município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, dedica-se à moda íntima, sendo um dos 4 projetos pilotos priorizados pelo Sebrae para servir de modelo ao desenvolvimento de iniciativas semelhantes no país. O núcleo de Nova Friburgo, que emprega diretamente cerca de 20 mil pessoas, surgiu a partir de pequenas iniciativas de produção. Hoje são 800 empreendimentos, agora gradativamente desenvolvidos em ações solidárias de mútuo desenvolvimento, as empresas ali se ajudando. Alguns deles estão reunidos em 4 consórcios exportadores. Os padrões de localização industrial estão na parte lá da matéria que vocês estudaram sobre fatores de localização industrial, vocês lembram? É mesmo, é? Vem alterando desde o início da Revolução Industrial, à medida que novas tecnologias e formas de gestão são desenvolvidas.
A reportagem acima exemplifica um padrão atual de localização industrial. Então tem relação aí com localização industrial. A. Arranjo produtivo local. B. Zona econômica especial. C. Distrito central de negócios. D. Plataforma de exportação industrial. A questão que provavelmente, vocês não devem ter ouvido falar nessas formas de organização de produção. Mas aqui no caso seria a letra A. Arranjo produtivo local. Não sei se vocês acertaram. Essa questão aí estava, para quem não tem conhecimento do que é um arranjo produtivo local, estava com um certo nível aí de dificuldade. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A 4 agora. Temos aqui, ó. Há 30 anos, a República Popular da China iniciou uma política de reformas da economia planificada implementada por Mao Tse-tung. Nem sei se assim se fala. A partir da análise dos dados das tabelas, duas transformações socioeconômicas resultantes dessa política reformista são liderança tecnológica, redução dos lucros empresariais. B. Estatização da produção, ampliação de leis previdenciárias. Na China tem estatização da produção, mas ampliação de leis previdenciárias, aí você tem que ver lá, ó. Número de empresas das 500 maiores do mundo, a China é a quinta, de distribuição de renda na China, que é ali entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Então a China tem a riqueza concentrada na mão dos mais ricos ali. Então você fica assim, não, tem uma estatização da produção, mas não ampliação das leis previdenciárias, senão não seria tão desigual. C. Diversificação industrial, restrição dos direitos trabalhistas. Temos uma diversificação industrial e temos restrição dos direitos trabalhistas. Não sei aí se seria C. D. Concentração de capital, aumento das desigualdades sociais. Aqui, algumas podem ser ou podem não ser. Aqui você tem que analisar, Então, C. Diversificação industrial, não sei em que medida pode estar acontecendo na China ou na época que foi feita essa questão. Mas se você relacionar essa tabela com o aumento das desigualdades sociais, já que de 92 para 2005 aumentou a desigualdade social, aumentou a concentração de renda nos mais ricos e diminuiu a concentração, a renda entre os mais pobres, e uma concentração de capital por grandes empresas, A China não tinha nenhuma em 93, agora tem 37 das 500 maiores empresas em 2008. Então, se você for ler com calma, analisar com calma, você vai chegar na resposta correta, que é a letra D. Essa questão aí tá... não sei, Não diria nem fácil nem difícil, mas espero que vocês tenham acertado. Certamente que sim. Vamos lá, ó. Questão 5. O capitalismo já conta com mais de 2 séculos de história e, de acordo com alguns estudiosos, vive-se hoje um modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema econômico. Está lá no material que eu passei para vocês, pós-fordismo e toyotismo. Observe o anúncio publicitário. Não tá dando para ler porra nenhuma. Abra o olho, porra! Mas a gente tem aqui umas geladeiras, Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista presente neste anúncio é concentração de capital viabilizando a automação fabril. B. Terceirização da produção massificando o consumo de bens. C. Flexibilização da indústria permitindo a produção por demanda. D. Formação de estoque aumentando a lucratividade das empresas. Então a D não é, porque formação de estoque é uma característica do Fordismo. A gente está falando pós-Fordismo no toyotismo. Então aqui você já elimina D. Concentração de capital viabilizando a automação fabril. Não sei aqui. Terceirização da produção, massificando o consumo de bens. Não tem uma massificação de consumo de bens. A massificação do consumo de bens está mais relacionada ao Fordismo. C. Flexibilização da indústria permitindo a produção por demanda. Aqui, como eu analisei a questão previamente, antes da aula, aqui é a letra C. Flexibilização da indústria permitindo a produção por demanda. Aqui. Próxima questão aí, questão número 6. Aqui a gente tem aqui
a letra de uma música do Engenheiros do Havaí. Então, geralmente é bom você ler a música para poder entender ali, né? Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tosse, cuspir e jogar para fora, corrida para vender carros, pneu, cerveja de gasolina. Aí você vai lendo Ah, não, sério? ali, né? Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram o resultado da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do consumo. A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção está relacionado à seguinte estratégia própria atual do modelo produtivo toyotista. Então, qual é a estratégia atual do modelo produtivo toyotista presente na letra da canção A número 6 aí? Então vamos lá. Aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Essa é uma característica do toyotismo, né? Que para que haja um giro, né? Você faz produtos com durabilidade menor sobre demanda para que haja um ciclo do produto, para as pessoas possam continuar comprando e girando o sistema. Então, a letra A aí, provavelmente seria a correta. E que é o que a letra da música critica, né? Então, corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, corrida para vender carros. Então, você tem ali um pouco apresentando isso. Provavelmente é A, mas vamos ler as outras. Imposição do tempo de realização das tarefas fabris, restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias, padronização da produção de bens industriais de alta tecnologia. Então, com certeza, a crítica da letra é sobre a aceleração do ciclo de renovação dos produtos. Então, essa você não precisa ter muito conhecimento, você tem que ter uma capacidade cognitiva ali de ler a questão, entender e chegar na resposta correta. Como assim? Não entendi. Espero que vocês tenham acertado essa também. Questão 7. Nos últimos anos, registrou-se crescimento das trocas comerciais entre a China e a África subsaariana. Observe o gráfico. Então aqui eu tenho um gráfico bastante complexo. Ó. A importação da África, do continente africano subsaariano, da China e a exportação da África subsaariana para a China. Você tem que interpretar aqui a tabela de cores, tá? Para você conseguir fazer a questão. Se você for daltônico... Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Aí a gente quebra. Então vamos lá, ó. Azulzinho claro, matéria-prima exceto os combustíveis, vem aumentando aqui. Combustíveis e lubrificantes, provavelmente petróleo, né? E o verdinho, bens industrializados. Então a África subsaariana exporta basicamente matéria-prima e combustíveis e lubrificantes e poucos bens industrializados. E a África importa da China aqui diversos maquinário e equipamentos de transporte e bens industrializados. Então aqui você já conseguiu fazer essa relação. Com base na análise do gráfico e considerando as características das regiões envolvidas, a ampliação da integração sino-africana está associada principalmente à seguinte estratégia econômica da China. Qual a estratégia econômica da China que representa esse gráfico? Diminuição de custos de produção para a indústria alimentícia. Pode ser, mas a gente tem que analisar. Manutenção do suprimento de insumos para o setor industrial de base. Essa faz muito sentido, porque importação de matérias-primas, que pode ser produtos de extração mineral e também combustíveis e lubrificantes. Então, manutenção do suprimento de insumos para o setor industrial de base, como petróleo para a indústria petroquímica e minérios para a indústria de metalurgia, de bens de produção como um todo. C. Implantação de unidades fabris do segmento de bens de consumo duráveis. Não. D. Ampliação do mercado consumidor para as manufaturas de bens não duráveis. Também não. Então aqui, com certeza aí, a 7 é a letra D. Acertaram? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Espero eu que sim. Questão 8. Questão 8 sobre fatores locacionais, tem umas letras aqui. É a que não se assustem. É a questão ali que exige um certo inter-relação de conhecimentos para você conseguir fazer a questão. Os fatores locacionais da indústria passaram por grandes modificações desde o século XVIII, alterando as decisões estratégicas das empresas acerca da escolha do local mais rentável para o seu empreendimento. O esquema abaixo apresenta alguns modelos de localização da siderurgia,
considerando os fatores locacionais mais importantes para esse tipo de indústria: minério de ferro, carvão mineral, mercado e sucata. Então aqui o esquema aqui de modelo de localização da indústria siderúrgica, considerando esses fatores. Então, bolinha laranja aqui, minério de ferro, a roxa, carvão mineral, M, mercado, S, sucata e o quadradinho, usina siderúrgica. E aqui o movimento das matérias-primas. Então aqui é um gráfico que você tem que saber interpretar. Nos casos do modelo C e D, as mudanças socioeconômicas que justificam a escolha de novos locais para a instalação de usinas siderúrgicas nas últimas décadas são, respectivamente. Então você esquece o modelo A e D, que você tem que analisar o modelo C e D, né? O carvão mineral e o minério de ferro até a siderúrgica, né? E o carvão mineral vindo, né? Até a siderúrgica com mercado e sucata. Então você tem este modelo aí. Letra A, né? Dispersão dos mercados consumidores, revalorização das economias de aglomeração. Aqui, pela letra C, não tem relação com as economias de aglomeração que nós já estudamos, né? Teria que ter uma concentração como essa aqui para ser economia de aglomeração. B. Eliminação dos encargos com mão de obra, generalização das redes de telecomunicação. Não entendi. C. Diminuição dos preços das matérias-primas, substituição de fontes de energia tradicional? A 8 ali pode ser a C, mas, né, a usina siderúrgica não é, ainda usa fontes de energia tradicionais ainda, né, e não está tendo uma diminuição do preço das matérias-primas, devido à demanda da China, etc. E tal. D. Redução dos custos de transporte. Faz sentido, porque agora carvão siderúrgica não precisa mais se localizar próximo ao minério de ferro, carvão mineral, ela pode se locar mais longe devido a desenvolvimento e redução dos custos de transporte. Ampliação das práticas de sustentabilidade ambiental. No caso aqui da letra D, devido a siderúrgica localizar próximo aonde tem sucata para diminuir o custo de produção e ter a questão ambiental, e do mercado aqui mais próximo. Então, com certeza, a questão número 8 é a letra D. Uma questão ali um pouco difícil, né? Não sei se eu acertaria essa questão, mas acho que acertaria. Eu também. Sim, acertaria. Questão 9. Vamos lá, tem um puta texto aí, né? Então você... essa merda depois. Nossa, que bosta! As sociedades industriais modernas desenvolveram formas de medir o tempo associadas ao uso de relógio e à padronização dos horários em escala nacional, como no caso da Inglaterra, no decorrer do século XIX. Um dos efeitos dessas medidas padronizadoras do tempo se manifestou basicamente na regulação dos. Ou seja, dependendo da resposta aqui, você não precisava nem ler o texto. Então, às vezes, quando você está numa questão, lembrando que o Enem você tem 2 minutos e meio, pula o texto e já vai para o enunciado. De repente, lê o enunciado. Se necessitar ler o texto, aí você volta no texto. Aqui, ó, na questão número 9 aqui, eu tô achando que não. Então, um dos efeitos dessas medidas padronizadoras do tempo, muito característica ali do Taylorismo, se manifestou basicamente na regulação dos ritmos do trabalho, sistemas de plantio. Aqui tá falando de sociedade industrial, o que tem a ver plantio ali? Né? Níveis de escolaridade, fluxo de investimento. Então, isso aqui com certeza é a letra A, ritmos do trabalho. Então, questão 9 aí, super fácil, não precisa ler o texto, já vai direto para o enunciado. Espero que essa vocês tenham acertado. Achou errado, otário? Número 10. Número 10 eu tenho 2 plantas industriais aí. As diferenças observadas entre a fábrica fordista, a do lado esquerdo que você não consegue enxergar merda nenhuma, e a fábrica pós-fordista, a do lado direito, também não enxerga-se nada. Eita porra! São explicadas principalmente pela introdução da estratégia de organização produtiva denominada regulação, letra A, B, terceirização, C, padronização, D, hierarquização. Então essa é fácil, letra B, terceirização. Mais fácil do que essa, impossível, hein? Essa tem que ter acertado. Certamente que sim. Vamos lá, questão 11 agora, ó. Tem aí uma publicidade de um Opala, né? Todo Opala é igual, todo Opala é diferente. Escolha. Porra, antigo Opala, hein? Brincadeira. Na década de 70, o modelo produtivo predominante no capitalismo brasileiro era o fordista. Contudo, na publicidade vinculada em 77, é possível identificar a transição para o modelo produtivo subsequente.
A partir do anúncio publicitário, esse novo modelo é caracterizado pela introdução de A. Consumo de massa, B. Linha de montagem, C. Fabricação por demanda, D. Produção com flexibilidade. Aqui, tranquilo, você acerta fácil, letra D. Produção com flexibilidade. Já que mostra diferentes tipos de Opala com diferentes cores. Já é uma característica ali da produção flexível, né? Que é subsequente ao modelo fordista. Né? Aqui ele não identificou, mas você sabe que é o pós-fordismo, o toyotismo ali, onde tem a produção com flexibilidade. Essa tá fácil, hein? Acertou? Acertou. Ah, miserável. Tem que ter acertado essa daí, hein? 12. Tem uma charge, né? Aqui uma pessoa engraxate ali de uma máquina e as máquinas aqui vivendo em sociedade. Então, é uma charge, lembrando, tirinha, charge, HQ, quadrinhos, tudo isso tem que saber interpretar. Considerando a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida do Cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação à ideia de progresso. Sim, né? Ideia de progresso, ou seja, que o progresso vai chegar a tal ponto que as máquinas vão substituir os seres humanos. B. Concentração do capital. Não. C. Noção de sustentabilidade. Menos ainda. D. Organização de sindicatos. Aí, questão número 12, fácil, letra A. Vamos então para 13. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se ergue a superestrutura política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então tem um textozinho aí, tem que ler com calma e tal, para você conseguir entender. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia, ou seja, não, o proletariado são os trabalhadores, né? Ou seja, que os mais trabalhadores participassem dos lucros das empresas, que é o processo de mais-valia, isso não acontece. Como assim? Não entendi. B. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Correto, ele está falando do trabalho, que o trabalho é o fundamento real na relação que os homens estabelecem. Né? C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Não entendi porra nenhuma. Que merda, hein? D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Então, olha só. A 13 é a letra B. Por que a letra B? Não sei. Nossa, que bosta. Questão 14. Um trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão no trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Comparado à organização de trabalho característica do terrorismo e do fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que... Então é aí uma questão aí com um certo nível de dificuldade aí, né? Mais ou menos. As tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. As tecnologias de informação não são usadas para democratizar as relações laborais, relações de trabalho. B. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Não foi isso que o texto quis dizer. C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Na verdade, a terceirização leva a uma diminuição do valor do trabalho para um trabalho mais desqualificado profissionalmente, é o contrário do que a C está afirmando. D. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Letra D não faz sentido. Né? Letra E. Os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Questão 14, letra E, questão de um certo nível de dificuldade, né? Bastante complexo aí. Certo? Não, por causa de ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam as perguntas erradas.
Questão aí, número 15. Vamos lá. Tem uma imagem de um processo de produção. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na... Então, direto. O que a imagem aí representa? Autonomia do produtor direto? Não. Adoção da divisão sexual do trabalho? Não, que tem homens e mulheres um do lado dos outros. C. Exploração do trabalho repetitivo? Sim. Né? Exploração do trabalho repetitivo, característica do fordismo. D. Utilização de empregados qualificados. Dá pra gente ver aqui na linha de produção que o trabalhador não precisa ser qualificado, não precisa ter conhecimento para realizar essa tarefa. E. Incentiva a criatividade dos funcionários. Também não. Então essa questão é fácil. Né? É uma foto de uma produção do início do século XX que você sabe que é fordista, então você tem que procurar entre as opções a característica fordista, letra C, exploração do trabalho repetitivo. Muito fácil e você acertou. Certamente que sim. Espero eu que sim. Questão 16. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial, falando ali da valorização salarial e transformação de uma sociedade produtiva. A nova organização social e econômica, baseada nas tecnologias da informação, visa a administração descentralizadora, ao trabalho individualizante, aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Então, hoje a produção pode estar distribuída de um produto em várias partes do planeta. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação, que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado. Quais são as mudanças provocadas aí pela que o texto se referencia? A. O aprofundamento dos vínculos operários com linhas de montagem sob influência de modelos orientais de gestão. Não há a letra A, porque não é um aprofundamento dos vínculos operários com as linhas de montagem. Está falando da descentralização do trabalho e da produção. B. O aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. O fato de aumentar as formas de teletrabalho não leva a uma diminuição do desemprego. Não é A, B. C. O avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta às demandas por inovações e com vistas à mobilidade dos investimentos. Por enquanto, aí a 16 é a letra C. D. A autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho de especialistas técnicos e gestores. Há um aumento da utilização de máquinas e computadores, que substitui os trabalhadores na fábrica diretamente, mas não substitui os especialistas técnicos e os gestores. Então não é a B. É fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia da harmonização das relações de trabalho. Não acontece devido à descentralização do trabalho e da produção. Então, a 16 é a letra C, com certeza. Acertou? Eu também. Essa questão tá aí... Agora vamos para a questão 17. Então, a introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Então vamos lá. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. É mesmo, é? Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Quais são as mudanças das novas tecnologias que caracterizam esse novo modelo de produção? Letra A. Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados, questão ligada ao artesanato, etc., não é relacionado ao texto e ao uso de novas tecnologias. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial, não tem relação nenhuma, não faz sentido. C. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral, faz sentido.
D. Pelo aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. Aqui a gente está com uma característica mais do modelo toyotista pós-fordista. Então, não há aumento de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. Não é a D. Pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. Temos alta produtividade nesse modelo, mas esse modelo de flexibilização e descentralização da produção não recorre a estoques em larga escala. Portanto, aqui é a letra C. Tranquilo de fazer, né? Acertou essa? Certamente que sim. Então, que bom. Vamos aí para a próxima. 18. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Sei. Ah, não, sério? Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro... desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro, não sei o que lá, ficou sem sentido essa frase, né? Nossa, que bosta! A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou ou seja, no material que passei para vocês tem as características industriais da era Vargas. Então você tem que lembrar disso para conseguir responder aqui a 18. Letra A. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que garantiu ao operariado autonomia no exercício das atividades sindicais? Não. Os sindicatos eram controlados pelo governo. A gente viu isso. B. A legislação previdenciária que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção dos sindicatos? Não. Inclusive, os primeiros sindicatos no início do século XX tinham uma grande participação dos migrantes europeus que vieram para cá trabalhar na lavoura e depois foram trabalhar nas indústrias. C. Criação da Justiça do Trabalho para coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social? Sei não. D. Legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de produção? Sim, aconteceu. Decretação da consolidação da lei do trabalho, que impediu o controle estatal sobre atividades políticas da classe operária? Não impediu. O controle estatal das atividades políticas das classes operárias durante a era Vargas ocorreu. Portanto, aí, a letra D. Com muita luta, muita reivindicação, muita greve, os operários conseguiram aí, vários direitos e formas de proteção, desde o final do século XX, que só ocorreu lá na década de 30, década de 40. Então essa não tá tão fácil, mas dá para acertar. Não sei. Questão aí 19. A partir de 1942, estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. O objetivo declarado no governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Os programas Hora do Brasil contribuíram para conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais? Não tem não. O objetivo não era conscientizar os trabalhadores, o governo conscientizar os trabalhadores? B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento? Sim, linguagem simples e de fácil entendimento pela rádio, mas não para promover a autonomia dos grupos sociais. Não é isso não. Não é isso não. C. Estimular os movimentos grevistas que reivindicavam o aprofundamento dos direitos trabalhistas? Governo? Estimular o movimento grevista? Também não. D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Hora do Brasil, criado durante o governo Vargas para falar bem do governo. Pronto. Letra D. Consolidar a imagem de Vargas como governante protetor das massas. Questão 20 agora. Então a gente tem um texto grande aí. Vamos para enunciado para saber se você vai precisar ler o texto. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se por quê? Pra que precisa da porra do texto? Pra nada. Que merda, hein? Então vamos lá. Aqui é a questão 20. A invenção do tear propiciou o surgimento das relações sociais.
Não, ué. Inversão do tear é algo ainda da manufatura, da manufatura artesanato ainda, né? Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes? Também não. Os nobres teares exigiam treinamento especializado para ser operados? Também não. Os artesãos no período anterior combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência? Aí a gente vai ter que ler o texto para saber, né? Se fodeu. Os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas fábricas. Tá, a gente consegue eliminar algumas e outras não. Aí a gente vai ter que vir aqui para poder ler o texto. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser denominados de modo genérico de tecelões e teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Aí depois você consegue eliminar aqui, né, a letra E você ficaria aqui com a letra D. Né? Os artesãos no período anterior combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Né? Os fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Então, letra B aí, a questão 20. Tá, tudo bem, não reclama, questão 20 difícil, eu sei, acontece. Abra o olho, porra! Questão 21. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Aqui no caso, esse nome de indústria, que eu passei para vocês no início da matéria, a diferença entre artesanato, manufatura e indústria. Um desses estágios foi o artesanato, em que trabalhava conforme o ritmo das máquinas de maneira padronizada? Não, a gente está falando de artesanato. Trabalhava geralmente sem uso de máquinas de modo diferente do modelo de produção em série? Sim. Mas vamos ver as outras para saber. Empregavam fontes de energia abundantes para o funcionamento das máquinas? Não. D. Realizava parte da produção de cada operário com uso de máquinas e trabalho assalariado simples? Não tinha uso de máquinas nem trabalho assalariado. A gente está falando de artesanato, cacete. Faziam interferências no processo produtivo por técnicos e gerentes com vista a determinar o ritmo de produção. Não, isso aqui é indústria. Então, artesanato, letra B. Trabalhava geralmente sem uso de máquinas de modo diferente do modo de produção em série. Acertou essa, né? Não sei. Questão 23. Vamos ler o enunciado, ó. Implementadas no México na década de 1960 e potencializadas pelo Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos nos anos de 1990, as fábricas de montagem de peças, que compõem a chamada indústria maquiladora, praticamente não são fiscalizadas e já não garantem um pleno emprego. Então a gente tem aqui os Estados Unidos, o Canadá e o México, né? Tá uma merda pra chegar, tá uma merda. Ah não, sério? Mas vamos lá para tentar. A partir do texto e da análise do mapa, que você não tá conseguindo analisar, porque você não tá conseguindo enxergar essa merda. Nossa, que bosta! Quanto ao setor industrial indicado, conclui-se: a política industrial americana é flexível com relação à mexicana. Não, é o contrário, né? A mexicana é flexível em relação à americana. Certo? Deve ser isso daí. B. A mão de obra mexicana sofre exploração comparada à americana? Sim. O mexicano ganha menos, trabalha mais e tem um padrão de vida menor do que quem mora nos Estados Unidos. C. As maquiladoras restringem-se à zona de fronteira dos dois países? Não. A gente está vendo que no interior do México também indústrias maquiladoras, apesar de ter um maior número próximo à fronteira. O governo mexicano desestimula as maquiladoras monitorando-as? Não. Aqui mesmo falou que praticamente não são fiscalizadas as indústrias maquiladoras, portanto, é a letra B. A mão de obra mexicana sofre exploração comparada à americana. Acertou? Não sei. Muito fácil é essa. 24, vamos lá. No período inicial da Revolução Industrial, a competência exigida para o trabalho nas fábricas era mínima e a jornada de trabalho desumana. Como se hoje fosse diferente, né? Ninguém te perguntou. Para apertar parafuso em uma linha de montagem, esfumaçada por 16 ou 20 horas por dia, em repetição incessante, era apenas necessário que soubesse ler. Se tanto.
Capitalismo no século XXI, porém, é outro. O conjunto de habilidades e conhecimentos necessários é muito maior. Então, o conjunto de habilidades e conhecimentos necessários ao trabalhador industrial atualmente é muito maior. Por quê? Qual o motivo do século XXI, um tecnológico, quais são as habilidades e conhecimentos necessários do trabalhador aí, questão 24. O elevado nível de desemprego atual faz com que apenas trabalhadores com nível superior sejam absorvidos pelo mercado de trabalho. Sim. Né? Sim. B. No atual modelo fordista, o atual modelo já não é fordista, já elimina B, já vai para o próximo para não perder tempo. C. No processo fabril atual é preciso capacidade analítica para lidar com maquinário cada vez mais sofisticado. Sim, de certa maneira sim. D. A constante modernização tecnológica torna o operário industrial peça dispensável no processo produtivo. A modernização tecnológica diminui o operário industrial, mas não torna peça dispensável no processo produtivo. Será? Ou será que não? Não sei. O atual processo de desconcentração industrial faz com que as empresas busquem locais com mão de obra barata e sindicalizada. Se a mão de obra barata não é sindicalizada, cacete. Então, não é a E. Ou é a A, ou é a C. Agora, capacidade analítica não, né? Tem que ser uma capacidade diferenciada. Por eliminação, a gente vai na A. Por eliminação, a 24. Vai na A. Mas não sei. Você sabe? Não sei. 25. Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul e Taiwan, e o adotado em países da América Latina, como Argentina, Brasil e México, pode-se afirmar que está pegando dois modelos de industrialização diferentes que você vai ter que analisar aqui na questão 25, tá joia? Letra A. Nos países do Sudeste Asiático, a participação de capital estrangeiro impediu o desenvolvimento de tecnologia local, ao passo que, nos países latino-americanos, ela promoveu esse desenvolvimento. Não, nos países latino-americanos não foi o capitalismo estrangeiro que promoveu esse desenvolvimento e nem impediu o desenvolvimento de tecnologia local no Sudeste Asiático. B. Nos dois casos, não houve participação do Estado na criação de infraestrutura necessária à industrialização. Houve nos dois casos, só que de modo diferente, então não é a B. C. Nos países do Sudeste Asiático, a organização dos trabalhadores em sindicatos livres encareceu o produto final, ao passo que nos países latino-americanos, a ausência dessa organização tornou os produtos mais competitivos. Será? Tenho lá minhas dúvidas. Não sei. B. Nos dois casos, houve importante participação de capital japonês, responsável pelo desenvolvimento tecnológico nessas regiões. Não, só no caso do Sudeste Asiático. Então, houve participação de capital japonês na América Latina. Nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou a exportação, correto? É aquela industrialização por multinacionais para exportação, como a gente viu na matéria. É mesmo, é? Ao passo que nos países latino-americanos, a produção objetivou o mercado interno. Correto. Lembra que a gente estudou que a industrialização nos países latino-americanos foi por substituição de importações. Então, é a letra E com certeza. Você acertou? Certamente que sim. Essa tava tranquilo. Se você assistiu às aulas, mas você fica aí no YouTube vagabundando, não tá assistindo a porra das aulas. Tô vendo? Abra o olho, porra! 26. Questão 26 aí. A desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, da ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. Desconcentração industrial. Mas a Zona Franca de Manaus ainda é época da ditadura militar, né? Será se é? Não sei. B. Elevação da escolaridade dos trabalhadores, que torna todo o território nacional atraente para novos investimentos industriais? Com certeza não. C. Presença de sindicatos fortes na região sul e sudeste, o que impede novos investimentos nessas regiões. Impede novos investimentos nessas regiões? Impede? Impede, sim, né? Há uma desconcentração industrial para centro-oeste, Zona Franca de Manaus e Nordeste, sim. D. Isenção fiscal oferecida por vários estados associada à baixa remuneração da mão de obra local.
A desconcentração industrial brasileira está relacionada a isso, isenção fiscal oferecida por vários estados, principalmente os nordestinos, associada à baixa remuneração da mão de obra local. Já que o custo de vida no Nordeste é menor e o índice de desemprego maior, o nível de mão de obra lá menos sindicalizado, né, a remuneração da mão de obra lá é menor. Então, por enquanto, a EAD globalização da economia que, por meio das privatizações, induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território. Não induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território. Letra D, com certeza. 26, letra D. Matou, acertou. Não, então, próximo então. Sou foda! Afirmações. Questões de afirmações assim um pouco complexas. Considere as afirmações abaixo sobre os polos tecnológicos no Brasil. Os polos tecnológicos concentram as atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta. Sim, no Brasil isso acontece sim. 2. Os polos tecnológicos concentram atividades industriais que independem de outros setores da economia. Não, depende. Independe? Depende. Independe? Não. 3. Depende. O principal polo tecnológico do país é a Zona Franca de Manaus devido à presença de várias incubadoras tecnológicas. Não é o principal assim. 4. Os principais polos tecnológicos do estado de São Paulo se localizam na capital, em São José dos Campos, devido à indústria aeronáutica, que é a fábrica da Embraer lá. Campinas, devido à Unicamp, a PUC de Campinas e área de telecomunicações, e São Carlos, que tem uma universidade e produção de cerâmica, entre outras coisas lá. Está correto que se afirma em 1 e 2? Não, a gente viu que a 2 e a 3 está errado. Então provavelmente é 1 e 4. B, 1 e 3, C, 1 e 4, D, 2 e 3, E, 2 e 4. 1 e 4. 1 e 4, letra C, 1 e 4. 1 e 4, letra C, 27 aí, letra C, para você. Questão 28, vamos lá, questão 28. Questão 28 aqui eu tenho um gráfico, sabe? Ele é um gráfico. Não sei. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Vai aprender agora. Ó, Brasil e as 5 regiões brasileiras. Eu tenho aqui serviços, comércio, indústria e agrícola. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre o perfil socioeconômico do Brasil, como se vocês tivessem algum conhecimento. Que deselegante. Assinale a afirmativa incorreta. No Brasil, em função das transformações no processo produtivo, a população ocupada em atividades industriais é elevada. Não. Ué, não. Pô, já... Acertou. Ah, miserável. Caramba, hein? D. Em função da elevada urbanização da região sudeste, a população ocupada em atividades agrícolas é menor do que nos demais setores. Certo. Lembrando que está pedindo a incorreta. C. Na região Nordeste, a elevada participação da população em atividades agrícolas está vinculada à baixa tecnificação deste setor. Correto também. Letra C. D. Na região Norte, a expressiva ocupação da população no comércio está relacionada à constituição de zonas especiais de comércio. Porra, isso é certo? Não sei. Não sei. Não sei. Pô, se eu não sei, eu vou na A que tá certo, ó. Que tá errado, ou seja, no Brasil, em função das transformações do processo produtivo, a população ocupada em atividades industriais é elevada. Não. A população é elevada na ocupação de comércio e serviços, não na indústria. Então a letra A que tá incorreta. Letra A, então. Letra A. Acertou? Certamente que sim. Não sabe, né, safado? 29. Das alternativas abaixo, assinale aquela que indica a associação incorreta. Entre o recurso mineral, o tipo de indústria e o bem de consumo. Questão 29 aí para você. Calcário, indústria metalúrgica, cimento. Sim, calcário é utilizado na indústria de cimento e é uma indústria metalúrgica ali e tal. Que, porra, não sei. Tá, vamos deixar aí por enquanto. B. Petróleo, indústria petroquímica, garrafas plásticas. Tá correto, né? Petróleo, na indústria petroquímica, fabrica garrafas plásticas. C. Silício, indústria eletrônica e computador. Silício é o material utilizado para fabricar aqueles chips e microchips do computador e dos celulares. Então, na indústria eletrônica, silício, indústria eletrônica e computador, correto. Bauxita, indústria de alumínio e lata de cerveja. Da bauxita que se extrai o alumínio, e na indústria de alumínio vai fabricar a lata de cerveja. Então tá correto também a letra D. Minério de ferro, indústria siderúrgica e automóvel. Minério de ferro é o principal material na produção de aço na indústria siderúrgica e o
fabricação de automóveis é que consome grande quantidade de aços planos fabricados pelas indústrias siderúrgicas. Então a ETA correta. Por enquanto é a letra A, porque o calcário pode ser utilizado na fabricação de cimento, mas não tem relação com a indústria metalúrgica, tem? Não. Então incorreto. 29A, incorreta. Pronto. Acertou? Então tranquilo, foi aí. Questão 30. E última. Porque eu tô cansado já, tá? Caralho. Uma tirinha do menino maluquinho. Tudo bem, Lúcio? Estou vindo do curso de informática. O professor disse que no século XXI, quem não souber mexer no computador vai ser um escravo. Legal. Porra, não tô conseguindo ler não. Legal. Quem se formar nesses tais cursos de informática vai ser elevado a mão de obra barata. Tá ruim de ler, né, minha filha? Tá complicado. A tira revela uma grande transformação que veio ocorrendo na sociedade contemporânea. Essa transformação tem como eixo central o uso da informática e vem sendo dominada por alguns autores como Terceira Revolução Industrial. Com relação às características da Terceira Revolução Industrial, assinale a afirmativa incorreta. Ocorreu a intensificação do uso de microprocessadores em máquinas e equipamentos, tornando-os mais potentes, flexíveis e poupadores de mão de obra. Certo? Então não é a letra A. B. Os processos produtivos passaram a privilegiar a pesquisa e informação no desenvolvimento de novos produtos, tornando-os cada vez mais sofisticados. Letra B, certo. Então não é a letra B. C. A utilização de modernas tecnologias de informação promoveu o aumento da produtividade econômica e, consequentemente, uma melhor distribuição da renda nos países pobres. Não houve melhor distribuição de renda nos países pobres. Na verdade, a desigualdade cresceu com o avanço da tecnologia e do capitalismo informacional, como a gente viu. Então, incorreta, por enquanto, aí a letra C. D. Surgiram espaços produtivos especializados na produção de alta tecnologia, chamadas de tecnopolo, como no caso do Vale do Silício dos Estados Unidos. Você viu o tecnopolo, viu que tem no Vale do Silício dos Estados Unidos chamado Tecnopolo, que são espaços especializados na produção de alta tecnologia. Então tá certo. Ocorreu a descentralização espacial da produção, distanciando a fábrica da unidade de pesquisa e desenvolvimento dos produtos, modificando a divisão internacional do trabalho. Sim, uma descentralização espacial da produção, distanciamento da fábrica da unidade de pesquisa, modificando a divisão internacional do trabalho. Então, desenvolvimento da pesquisa está nos países centrais e as fábricas estão nos países subdesenvolvidos, no custo da mão de obra mais barato. Qual que é a incorreta aqui, então? A incorreta aqui, como a gente viu, é a letra C. Não há uma melhor distribuição de renda nos países fortes. Cansamos bastante, 30 questões aí, foi duro, foi pesado, mas é importante que a gente conseguiu. Não consegui. Tá joia? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário. As aulas do segundo bimestre já vão estar postadas a partir de amanhã. E então, até a próxima!